Começou. Perfeito. Boa noite, pessoal. Nos encaminhamos então para o último encontro da nossa oficina. A gente agradece a participação de todo mundo. Foi um longo caminho aí, de um mês, para mais até. A gente está muito feliz com os resultados, a gente está muito feliz com a participação de vocês e o empenho em continuar participando aí junto com a gente. Então eu passo a palavra para o João, que ele vai começar a comentar alguns tópicos com vocês. Bom, então, pessoal, muito boa noite para vocês. Novamente, a gente agradece muito, né, a presença de cada uma que está aqui, guerreiros e guerreiras, né, uma oficina como a gente já comentou nas aulas anteriores, está na sua primeira edição, então a gente já está pensando que a gente pode melhorar, o que a gente, né, pode deixar de lado e acrescentar. Mas enfim, a gente agradece muito. Como a gente também já tinha comentado nas últimas aulas, essa aula, né, de número 4, ela seria, né, focada mais nessa conversa, né, com vocês, pensando, né, as possibilidades que a gente já trabalhou nas 3 aulas anteriores, mas agora pensando mais essa questão mais prática mesmo do desenvolvimento, né. Então, a gente tinha sugerido, né, fazer essa atividade, fazer esse seminário agora, né, entre a gente para conversar o que vocês pensaram com as ferramentas que a gente já tinha conversado, né, nas aulas anteriores. Como a gente já disse também, era uma sugestão, não era obrigatório. A gente pretende, né, criar um repositório para colocar, com a devida autorização de vocês e créditos, óbvio, as produções de vocês, mas era uma sugestão fazer essa atividade e, enfim, caso não tenham feito, a gente superentende também em função, né, do tempo, pandemia tá uma loucura também, então a gente superentende, mas a gente queria ver com vocês quem conseguiu fazer, o que pensou também, o que acharam da oficina até agora, então é algo bem aberto, é mesmo uma conversa, não é nada muito formal assim. A aula de hoje é algo bem conversado, então a gente abre esse espaço aqui para vocês abrirem microfone ou a câmera ou mesmo o chat. E enfim, quem conseguiu fazer alguma atividade, colocar, né, à disposição, enfim, se quiser. Pode falar, Wander. Não, perfeito. E a gente sabe que o tempo foi bem curto, né, do encontro passado para esse, para produzir qualquer coisa. A gente tinha planejado uma semana de intervalo entre os dois encontros, mas por causa do feriado que a gente esqueceu de pensar ele quando a gente planejou as datas da oficina, a gente acabou se atrapalhando, mas igualmente, assim como o João falou, não tem nenhum problema caso não tiverem produzido segundo o que a gente tinha mandado. Mas caso alguém teve alguma ideia, assim, algum objeto que ache que daria para fazer alguma atividade parecida com as atividades que a gente já mostrou para vocês, ou algo totalmente diferente, mas que também use a cultura material ou as ferramentas digitais, a gente está super bem-vindo para conversar com vocês. Eu acho que eu posso começar, pessoal. Perfeito, Vamos lá. Marcos. Bem, assim, como vocês já falaram aí com bastante propriedade, a gente está vivendo um momento complicado, né, em relação à questão da pandemia, né, um momento atípico que a gente não vivenciou. Mas ainda assim a gente tem nossos afazeres, nossos compromissos de trabalho. Então, de fato, eu ainda não me inseri profundamente dentro das aulas que estão gravadas, tá certo? Vocês enviaram aí para a gente fazer uma atividade e por conta do tempo, dos compromissos que eu tenho também em relação ao mestrado, eu ainda não pude fazer, mas com certeza eu quero essa semana agora dar início a isso. Em relação à questão do programa, a questão da utilização, eu consegui
consegui fazer, né, a modelagem da colherzinha de pedreiro. Eu confesso que deu um pouquinho de dificuldade. A gente tem que entender que existem níveis de nivelamento, né? Assim, talvez vocês estejam aí trabalhando há mais tempo e com certeza a facilidade é maior. E eu, de fato, já tinha ouvido falar sobre modelagem em 3D, mas não conhecia o programa. Eu aprendi a conhecer o programa com vocês, de fato. Então, eu acho que isso aí é um prêmio, com certeza, para a oficina de vocês, porque hoje vocês podem dizer, lá no Amapá, o Marcos, ele iniciou esse processo de modelagem 3D graças aí ao evento que nós fizemos. E, de fato, assim, abrindo o coração, dizendo que eu gostei bastante, estou assim, gostando bastante, eu acho que é algo que eu pretendo, com certeza, encaminhar, né, me aprofundar. Espero aí que o nosso WhatsApp não se desfaça, para a gente dar prosseguimento, né? Eu, de fato, quero mesmo me aprofundar nesse sentido. E, assim, como vocês estão abrindo essa oportunidade para a gente falar, eu já havia dito no início, né, da primeira aula para vocês que eu estou num curso de mestrado no Prof. História, estou cursando um mestrado. E eu tinha uma proposta de projeto, que era fazer algumas análises sobre alguns materiais, uma coleção arqueológica de uma fortificação do século XVII, que existe aqui no nosso estado. Mas aí, como o mestrado ele adentra a questão da prática de ensino de história, né, e aí eu tive que reconfigurar alguns pensamentos em relação a essa proposta, a esse projeto. E vendo, de fato, a oficina de vocês, me chamou muita atenção justamente pelo fato de achar que eu poderia inserir, por exemplo, esse tipo de trabalho, de atividade dentro da minha proposta de projeto. Então, o que seria a minha proposta, de fato? Eu estou pretendendo elaborar uma carta arqueológica na cidade de Macapá, mas uma carta arqueológica interativa. Eu acredito que vocês, como arqueólogos, sabem que é uma carta arqueológica, só que eu quero dar vida para essa carta arqueológica, né? Eu quero transformá-la de uma forma didática, né, para que o aluno, em sala de aula, possa ter acesso a esses sítios arqueológicos, que ele possa acessar esses sítios e dentro, vamos dizer, dessa dinâmica deles acessando esses sítios arqueológicos, eles possam ver materiais, né, ver textos, ler textos didáticos, para que eles possam se aprofundar mais em relação à história, né, ao material arqueológico que foi, por exemplo, foi escavado em determinado sítio. E aí eu acho que isso dá para casar muito bem, né, com essa proposta. Então, assim, eu espero, acho que talvez daqui algumas horas eu posso conversar com vocês para até vocês me orientarem também, saber se de fato isso é possível, né, lançar um vídeo ali dentro, em 3D, modelado, com, por exemplo, uma tijoleira dessa fortificação, ou com um fragmento de faiança, né, modelado em 3D. Eu acho que ficaria uma coisa assim bem top mesmo, entendeu? Então, eu acho, como eu falei para vocês, acho que essa experiência que eu estou tendo, de fato, ela está sendo muito gratificante e está acrescentando muito aí nessa minha experiência enquanto professor de história, enquanto arqueólogo também. E, com certeza, esse campo de conhecimento que eu não conhecia de fato, que é essa arqueologia digital, ela está me chamando muita atenção e realmente eu acho que é um caminho que eu quero seguir. É isso, pessoal. Sem palavras, Marcos. A gente agradece profundamente o teu retorno, o teu feedback sobre o que tu teve como experiência, né, participando da oficina. A gente gostou muito de saber. Realmente, acho que eu falo por todos que a gente fica muito contente, de verdade. E é sensacional a ideia do teu projeto. Com certeza é super aplicável. E a gente tem um imenso prazer de te ajudar como a gente pode, porque com certeza tem como fazer, e eu acho que fica super atrativo, né, mais dinâmico, eu acho que chamaria bastante atenção, né, para o patrimônio arqueológico. Achei Exatamente. fenomenal, é muito interessante mesmo. Então, tudo bem. Então, acho que quando finalizar aí
esse processo, essa aula, a gente pode conversar, fazer um feedback aí. Claro. E aí a conversa, tá bom? Sim, o grupo do WhatsApp vai ficar aberto lá enquanto quiserem. Isso. Eu também curti bastante a ideia, Marcos, e é uma coisa de pensar o quão, eu não sei, assim, gostei do jeito que tu falou, mas eu já estava pensando assim, num mundo paralelo que as coisas, mas eu acho que não precisa nem ser tão complexo assim, né? Dá para aproveitar bastante, assim, se tu fizer. Esses aqui são os modelos 3D de tal sítio, esses são os de tal sítio, esses são de tal sítio, e colocar num Sketchfab, já vai ter uma interação das pessoas e dá para até colocar audiodescrição dos objetos, fazendo eles serem mais acessíveis. Dá para construir isso até com os próprios alunos também, então é bem interessante. Eu acho que nesse momento de pandemia, né, se a gente pensar em construir com os alunos, eu acho que fica um pouco mais complexo, né? Eu tenho conversado muito com o meu orientador, aliás, a minha orientadora, e a gente precisa pensar muito exatamente no momento que a gente está vivenciando, né? A gente vive ainda dentro de uma pandemia, a gente não sabe quando vai acabar, né? A vacina está aí, mas nosso país está muito lento, a gente não sabe ainda sim qual o resultado de tudo isso. Então, mesmo que não seja feito com o aluno, mas que possa no futuro ser aplicado com eles. Entendeu? Mas assim, eu acho o legal de tudo isso é poder conversar com pessoas que entendem o assunto e que a gente possa ter de fato esse diálogo, né? Essa via de mão dupla, porque, como se diz, eu estou entrando num campo, por mais que eu entenda de arqueologia, que eu entenda de história e que goste do campo da arqueologia, comecei a gostar do campo da arqueologia digital, mas ainda para mim isso ainda é muito inovador. Então, conversar com vocês sobre esse assunto e abrir esse, como você falou, abrir esse panorama, esse leque de possibilidades, para mim é incrível. Então é legal assim conversar e eu espero conversar mais com você para a gente amadurecer isso, aprofundar com certeza. Não, sensacional, assim, enquanto tu estava comentando, assim, o feedback, sou uma pessoa que não me emociono, mas realmente fiquei emocionado, assim, segurando as lágrimas, de verdade, porque... Eu também sou muito chorão, mas eu seguro minhas lágrimas. Nossa, sensacional, muito bom mesmo, assim, e acho agora com essa parte final da tua fala, lembra muito uma coisa que o Lévi-Strauss ele traz, né, num livro que ele fala mais da antropologia, mas acho que cabe para as ciências humanas como um todo, que é a gente não precisa resolver problemas muito, mas fazer um trabalho de chegar um pouquinho mais perto, né, de tornar o problema um pouquinho menos complexo, ou enfim, Exatamente. então pegando esse gancho, eu acho que sensacional, assim, e pensar essas possibilidades mesmo no Prof. História, que é reconhecidamente, assim, a gente tem até aqui na URGS também o Prof. História, o mestrado profissional e tal, é sensacional, então, de verdade, fico muito emocionado e acho super aplicável. A Janaína aqui digitou. Eu vou ler porque no vídeo, quando ficou gravado, eu percebi que no chat não gravou o chat, enfim, então eu vou ler. Janaína comentou aqui. Estou com problema no microfone, então vou deixar meu relato aqui no chat. Eu adorei esses dias da oficina e a descoberta de novas ferramentas. Eu já conheci o Sketchfab através de um projeto de digitalização de acervos de sítios arqueológicos peruanos. Mas foi muito bacana ver que nós também aqui no Brasil estamos nessa vibração inovadora digital. Costumava trabalhar com 3D BIM, mas gostei dessas demais. Ai, que subiu. Gostei demais das ferramentas apresentadas por vocês e quero me aprofundar mais nesses softwares. Agradeço muito mesmo essa oportunidade que vocês nos trouxeram. Foi maravilhoso, queria mais, parabéns. Acho que, meu Deus, eu vou chorar ao final dessa aula, vou estar aqui chorando muito. Mas de verdade, a gente que agradece, Janaína. Acho que como a gente já comentou, né, aqui no Brasil, a arqueologia digital talvez esteja mais desenvolvida mesmo eu não diria no restante da América Latina, mas na América Latina, sem ser no Brasil,
e fora, né, também tem bastante dessa arqueologia digital. Então, acho que é bem o que eu acabei de comentar também, que é a gente fazer uma pequena partezinha assim, ó, a Raquel está entrando. Fazer uma pequena partezinha assim para mostrar uma nova possibilidade, né? Acho que como um todo, o nosso projeto ele nasceu de muitas sementes anteriores também. E aí a gente pretende também mostrar, né, um novo terreno fértil também para cada uma semear novas sementes, né? Então acho que é bem nesse sentido. E, nossa, a gente agradece de verdade. Muito legal saber, né, que tu também já conhecia o Sketchfab. Enfim, acho que é bem por aí. Alguém quer comentar? Vander, Bruno, alguma coisa? Não? A gente abre para mais pessoas comentarem. Não, eu também agradeço muito o comentário, Janaína. Muito legal saber que tu também teve uma experiência muito boa com a nossa oficina e conseguiu se aprofundar mais, né? Conhecer mais ferramentas. Realmente não é só o Blender, não é só o Sketchfab que existem várias ferramentas, né? Todas, cada uma com a sua particularidade e seu método, talvez a plataforma mais fácil para algum modo, mais difícil para outro, né? Mas a gente acaba escolhendo o Blender, não, porque por conta dele ser livre e aberto, creio que deve ter também outras plataformas que sejam, mas o Blender a gente encontrou como uma super ferramenta, assim. E aproveitando a ideia que o Marcos trouxe para a gente dessa carta arqueológica, né? Eu acho que vale a pena a gente compartilhar com vocês o, o livro paradidático que a gente está produzindo, a gente, pessoal do Organi, que, que é sobre a arqueologia digital e a ocupação indígena aqui no Rio Grande do Sul, que a gente está usando os modelos em 3D nesse livro, né? Vai ser um e-book que ele vai ser lançado e distribuído, acho que no início do ano que vem, a gente não sabe direito ainda, mas o que a gente está percebendo é que o uso dos QR Codes, assim, nesse tipo de ferramenta é bem interessante, ou mesmo de links que redirecionam para outras ferramentas, como o Sketchfab, ou para questionários online, assim, é bem interessante, né? Eu vou compartilhar a tela aqui para mostrar. Comentando também sobre isso enquanto está carregando o compartilhamento, esse material a gente pretende também, né, desenvolver no portal do Bicentenário, né, da Independência que está sendo organizado, se não me engano, pela Federal de Minas Gerais. E aí a gente está também querendo, né, produzir alguma coisa nesse sentido até para repensar, né, os agentes históricos, né, que são muitas vezes invisibilizados, né, da história, do senso comum no geral, muito entre aspas. Janaína comentou aqui. Esse foi o meu passado, vocês estão me apresentando um novo futuro. Cliquei. E qual é a previsão, pessoal, de saída desse livro de vocês aí, de ser lançado? Oi, desculpa, Marcos. Qual é a previsão de lançamento do livro? Sim, a gente pretende finalizar ele até o final do mês que vem. Só que aí a gente vai enviar ele para um site que está sendo construído, que é o Portal do Bicentenário, que ele vai ser lançado no ano que vem para rememorar os 200 anos da independência do Brasil. Então a gente acredita que no primeiro semestre do ano que vem ele já esteja disponível para todo mundo poder consultar, porque a gente vai disponibilizar ele em licença aberta também para poder ser usado livremente. Não sei se está dando para ver a tela. Tá sim. Meio que a ideia que a gente está trazendo para cá é algo que a gente fez no Instagram do Museu Universitário de Arqueologia e Etnologia, aqui da nossa universidade, né? E a gente fez uma dinâmica no Instagram, a gente já apresentou para vocês, né? A gente está tentando passar essa dinâmica para o papel para ela poder ser novamente feita em sala de aula, né? Aí, por exemplo, a gente tem aqui um jogo de adivinhação que os alunos e as alunas têm que tentar adivinhar o que é o objeto através da sombra do objeto. São esses 4 artefatos que a gente vai trabalhar nesse material, que é um de cada
cada sociedade diferente aqui do Rio Grande do Sul. E aí, uma segunda etapa desse jogo de adivinhação seria a revelação dos objetos, né? E aqui a gente coloca os QR Codes em que os alunos podem acessar os objetos, o modelo 3D do Sketchfab, né? E aí a gente parte para outras perguntas a partir desses objetos. Aqui ainda não está muito bonito, gente, porque a gente ainda está construindo, né? Mas estão vindo as ideias e a gente quer mais compartilhar com vocês. E tem os artefatos revelados, né? Mais algumas perguntas que a gente deixa de sugestão para o educador. E aí uma terceira parte do material seria as informações sobre o objeto, né? Questões mais técnicas, questões de como esse objeto se insere na cultura que produziu ele. E também a gente trouxe muito do que a gente teve de respostas lá no Instagram, a partir de perguntas mais subjetivas também, tipo, o que você acha que é parecido no seu dia a dia com esse objeto, o que te chama mais atenção nesse objeto, para a gente conseguir trabalhar a partir daí. Então a gente tá bem ansioso para terminar e para mais pessoas poderem usar esse tipo de ferramenta, né? E também inspirar outras pessoas a fazerem esse tipo de trabalho. Exato, e é bem a questão que a gente colocou desde a primeira, né? A aula que é do conhecimento colaborativo, assim. Então, é um conhecimento que a gente aprende e a gente ensina, né, simultaneamente. Acho que é sensacional nesse sentido. Eu vou ler o chat só para ficar registrado mesmo na gravação. A Janaína, professora Janaína comentou: vocês vão nos enviar as notícias desse lançamento do livro de vocês por e-mail, porque realmente não quero perder. E aí o Bruno disse que sim, vamos informar e, enfim, a gente está, como o Wander já disse, a gente está desenvolvendo esse material agora, né? Então ainda tem bastante coisa que a gente quer acrescentar, diagramar, enfim, mas acho que, sem dúvida, e a gente pode até compartilhar no grupo, né, do WhatsApp, se vocês quiserem continuar lá no grupo, sintam-se bem à vontade, a gente pode atualizar vocês a respeito disso também. Mais alguém quer comentar algo? Obrigado, Janaína, por compartilhar com a gente esse artigo. Parece bem interessante. A gente vai ler com certeza. Sim, eu vi que tem uma variância ali que a gente até modelou já uma bem parecidinha. Muito parecida, é a Willow Pattern, né? O padrão Willow. Bem bonita mesmo. Mais alguém, pessoal? Quer comentar algo? Feedback? Sérgio levantou a mão. Sérgio. Bom, gente, boa noite. Boa noite. Fazer alguns comentários aqui, né, sobre a oficina. Em primeiro lugar, vou voltar a parabenizar o grupo, tá? Já fiz isso outro dia, mas acho que vale a pena fazer novamente o registro. Infelizmente, eu não pude estar presente na aula passada, mas consegui assistir a gravação e, assim, sensacional, gostei muito, né? Pena que eu não pude estar aqui ao vivo no dia. E comentar um pouquinho, né, como que eu cheguei aqui. Eu não sou da área de história, né? Então quando eu vi a informação, né, sobre o curso, sobre a oficina, a primeira coisa que me chamou a atenção foi o Blender. Eu sou usuário de Linux há muito tempo, né, já uso Linux, já conheço o potencial do Blender também, mas ainda não tinha tido tempo para meter a mão na massa, né? Então sempre instalava aqui no meu sistema, mas depois eu mexo, porque a curva de aprendizagem do Blender não é uma coisa tão suave, né? Então você tem que dedicar um tempinho para isso e sempre adiando. Então quando eu vi o Blender ali, eu falei, opa, é a oportunidade, né, de mexer um pouquinho nele e começar, né, essa trajetória. E aí, quando eu vi que, apesar de ter uma base aí, né, na área de vocês, né, na história, arqueologia, mas como era aberto, né, a qualquer pessoa, eu sou pedagogo e sou professor de informática educativa no Colégio Pedro II aqui no Rio de Janeiro, e eu falei, opa, vou meter a cara, vamos lá. E, assim, fiquei muito feliz, porque eu acho que vocês conseguiram ter um equilíbrio
muito bacana, né, em relação à área de vocês, né? Vocês mantiveram, né, a linha, né, relacionada à área de pesquisa de vocês, à área de estudo, mas conseguiram fazer umas pontes bem bacanas, né, em relação para outras áreas, né? Então, assim, eu tô terminando o curso com muitas ideias na cabeça, né, coisas que a gente pode aplicar. Infelizmente, por conta da correria, eu não consegui, né, preparar aquele plano lá que vocês propuseram, né, para o fechamento, mas, assim, com certeza a gente vai colocar isso em prática e depois a gente vai dar um retorno para vocês, né, do resultado prático, né, desses momentos. Tá? Então, assim, eu acho que, para mim, apesar de realmente esse horário, e na quinta-feira, para mim, tem sido um dos dias mais corridos, então, assim, já chego nesse horário aqui já super cansado, querendo desligar o computador, mas valeu a pena, tá? Então, vocês estão de parabéns. A única, talvez, fosse deixar uma sugestão, né, talvez fosse incluído mais um dia, e vocês tivessem, antes de entrar no curso propriamente dito, um dia falando basicamente sobre o Blender, né? Uma introdução, hoje é só Blender, né? Então vamos falar sobre Blender, aí depois entrar, né, no formato que vocês propuseram, que eu acho que ficou bem bacana, tá? Ficou bem legal mesmo. E eu já começo a vislumbrar algumas possibilidades de uso, né? Eu tenho pesquisado, como eu falei, eu sou professor de informática educativa e uso Linux há muito tempo, e uma das meus viés de pesquisa atualmente é justamente a utilização de software livre na educação, né? Então, o que é software livre eu estou investigando, estou metendo a cara, né? E com certeza a gente vai voltar aí a ter contato, né? Se for possível, até a gente trazer vocês, mesmo que seja virtualmente, a compartilhar esse conhecimento com a nossa equipe aqui no Rio de Janeiro, né, no Colégio Pedro II. Acho que vai ser bem legal e a galera vai gostar, tá? Então, assim, meu compromisso é dar um retorno para vocês depois do resultado prático, né, desse compartilhamento de conhecimento que vocês fizeram aqui de uma maneira muito bacana, tá bom? Muito obrigado. Que legal, Sérgio. Inclusive, sou um ávido usador de Linux também, e eu acho que tu vai tirar bastante proveito do Blender. Tu deve ter algum conhecimento de programação, né? Por usar Linux, deve usar Bash. Então, se tu consegue usar Bash, tu consegue programar em Python, e tu já dá para fazer o Blender ser movido através da programação, que é bem legal, assim. Tu consegue fazer animações, tu consegue criar coisas bem interessantes. Eu posso mandar um projeto de um amigo meu que ele fez um visualizador dos experimentos que ocorrem no detector de detector de colisão do CERN, que é o detector ALICE. Então, tu consegue... Ele fez em Blender, assim, e ele usa um programa em Python que rege o Blender e faz uma animação. Então é bem interessante, tem essas coisas que dá para aprofundar mais. E outra coisa que eu quero compartilhar, fiquei muito emocionado, agora é o meu momento de ficar emocionado, que tu gosta de tecnologias livres na educação. A gente pelo menos eu faço parte da rede global e da rede latino-americana de tecnologias livres, que a gente chama de REGOSH, e é bem interessante. Inclusive, a gente do Ergani vai fazer uma apresentação no dia 24, infelizmente é na quinta também, né? Que é a quinta que tu menos pode, mas vai ficar gravada também. Mas eu posso mandar para ti aqui. Também tem a rede global, que é a rede GOSH. Isso. Essa aí vai ser a nossa apresentação. E é isso aí. Se quiser outros projetos de tecnologias livres, e também se quiser chamar a gente para conversar com os teus alunos também, estamos super disponíveis. A gente também.
Gente, eu comentei aqui da quinta-feira, mas quando vale a pena, a gente está aí, entendeu? E é o que eu falei, né? A oficina de vocês foi... E aí não é, assim, por estar aqui com vocês agora, no seu momento de fechamento do curso, não, porque é a realidade, gente. O trabalho de vocês foi muito bem feito. Lógico que a gente sempre vai achar algo que possa ser aperfeiçoado, né? E o propósito é esse, né, gente? É a primeira edição do curso também. Tá? Mas eu, até por ser a primeira edição, eu acho que vocês estão realmente de parabéns. Né? E assim, o que tiver de tecnologia aberta, livre, né, eu estou de olho e com certeza vou acompanhar sim, tá bom? Perfeito. Isso. A gente realmente... desculpa, Bruno. Não, eu só ia convidar também para conhecer o CTA, que é o laboratório que o projeto tem sua localização, assim, que é um laboratório de tecnologias livres, que a gente faz várias coisas, e também uma coisa que a gente gosta bastante de fazer é oficina de Arduino, que a gente ensina bastante pessoal. A gente estava até procurando alguém para dar oficina de Arduino. Mas aí tem alguns projetos, tu pode dar uma olhadinha se tu quiser. Tem bem essa pegada de tecnologias livres para a educação. É muito legal, até nesse sentido, né, ver essa interdisciplinaridade, assim, e acho que um dos pontos fortes agora, observando esse percurso, foi justamente abrir, né, não só para a gente da área específica, né, da história ou arqueologia, abrir para o público mesmo geral, que daí acho que tem múltiplas visões e acho que isso enriquece bastante mesmo. O Bruno é da engenharia física e aí a gente, eu e o Wander é da história, então a Lua, né, é de museologia, enfim, então é bem nesse sentido de trazer novas visões mesmo e botar para dialogar, né? Acho que mesmo na pandemia, assim, dificultou, mas também não quero ter uma visão romantizada também, aquela lá de, aprendemos, nossa, mas, enfim, o foco é a gente dialogar entre si, né, com múltiplas visões. Acho que mais alguém quer falar aí, pessoal? Se quiserem comentar no chat também, super tranquilo. Sim, eu reitero o agradecimento dos guris pelos comentários, Sérgio. A gente fica muito feliz, a gente fica feliz que chegou até ti o nosso card de divulgação da oficina e a gente ficaria muito honrado mesmo de participar, falar sobre tudo isso que a gente falou com vocês aqui na oficina com os alunos do teu colégio. Eu até queria tirar a dúvida, Sérgio, como chegou, né, o card, enfim, por onde que teve esse conhecimento, pelo Instagram, por onde, só para a gente também ter essa noção de, enfim. O Wander estava comentando aí, eu estava tentando resgatar aqui como que eu cheguei, né, no card de vocês. E, sinceramente, agora eu não estou lembrando, mas eu vou recuperar aqui. Com certeza foi em algum grupo, né, de professores aqui, eu participo de alguns grupos de Telegram, WhatsApp, galera que lida com tecnologia na educação. Então, com certeza foi um desses grupos, tá? Mas, e outra coisa que eu vou aproveitar aqui o gancho, e às vezes é uma área que às vezes fica um pouquinho de lado, mas é uma praia, eu acho, muito bacana, com o material que vocês trouxeram, tá, gente? É a educação básica. Eu trabalho, né, com educação básica, atualmente sou coordenador da disciplina no campus onde eu atuo, e pego turmas de 5º ano e 3º ano. Então, quando a gente fala assim, o pessoal, pô, mas quinto, né? Eu já trabalhei com GIMP, com as minhas turmas, com Caden Live, com a turma do 5º ano, né, com edição. Então, onde dá para a gente inserir, né, essa proposta do software livre com a questão da colaboração, a gente está fazendo. E assim, quando eu falo, o pessoal deve pensar, por GIMP, né, mas com educação básica, mas não, gente, lógico que a gente não vai fazer coisas muito complexas, né, mas, por exemplo, esse add-on que vocês colocaram aí na última aula, né, cadê o nome dele? Né, o Paper, né, Paper Model. Cara, isso é fantástico. Isso aqui, eu já vou me organizar aqui para apresentar isso para uma galera da educação básica. O povo vai ficar doido com isso. Então, às vezes, a gente leva
não necessariamente sair daqui sabendo mexer tudo no Blender, mas assim, os insights, né, que a gente teve aqui durante as apresentações, durante as falas, até dos colegas cursistas, né? Poxa, teve muita coisa bacana e a gente foi pensando, né? Isso aqui. E para o próprio Blender, né, a gente tem coisas mais básicas que são muito úteis, né? Então você vai ter aquele, né, nível de utilização de acordo com a necessidade, que o conhecimento, né? Você vai aprofundando, você vai partindo para coisas mais complexas, mas mesmo as funções mais básicas já dão uma margem de uso, e eu garanto, né, que na educação básica, gente, só esse paper model aqui, se eu fizer uma oficina só com ele, a galera vai sair, né, batendo palmas, porque são coisas que são muito úteis para o uso, e inclusive com a própria garotada, entendeu? Eu tenho certeza que com os meus alunos eu consigo fazer uma atividade como essa, e eles sairiam muito felizes e melhor, né? Fazendo, eu acho que uma fala de vocês que eu acho que é muito importante, não é aquela coisa de fazer por fazer, né? Não é o 3D pelo 3D, mas a reflexão em cima no caso da apresentação de vocês, em cima dos artefatos, né? E trazendo, né, para o dia a dia de uma escola, né, de educação básica que não está tratando necessariamente, né, de artefatos, mas com outras coisas. Por exemplo, esse período a gente estava trabalhando período colonial, então eu já comecei a fazer algumas pontes, né, com possibilidades, né, de uso, né, da questão do 3D. Então, assim, são muitos insights legais que surgiram, e esse campo aí da educação. E quando eu falei da educação básica, mas quando eu vi também a apresentação de vocês dos materiais didáticos que estão sendo preparados, gente, isso aí é fantástico, tá? Então, é muito gratificante a gente ver, né, a galera, né, tão jovem como vocês, né, com uma trajetória acadêmica bacana, e com esse olhar, né, esse olhar de compartilhar o conhecimento e de preparar materiais com tanta qualidade, tá, gente? Então, assim, não é florear a coisa não, mas acho que a gente, né, precisa dar crédito a quem merece. Nossa, muito obrigado mesmo, Sérgio. E sim, eu concordo totalmente. Os paper models são fenomenais. Depois que a gente descobriu isso, nossa, a vontade era pegar e fazer para tudo que é tipo de artefato, né? Eu até quando a gente começou a fazer, eu já imprimia e montava para eu colocar na minha estante ali, porque eu achava muito legal. Não era o objeto original, mas olha, tá ali o artefato mais perto de mim, né? Mesmo que seja uma reprodução mais básica, é muito interessante, porque com certeza vem outras questões na cabeça quando tu tá com a materialidade ali, né? Então é outra coisa mesmo. Sim, eu só queria falar que eu não consigo usar o Inkscape, mas se teus alunos conseguem, tu deve ser muito bom professor. Mais alguém, povo? Bom, talvez a gente possa passar para o que a gente preparou. O que vocês acham? Pode ser, pode ser. Bom, a gente preparou na última semana uma atividade final para fazer com vocês, né? Claro, a gente fez aquela proposta e a gente quis também fazer algo pensando o que a gente enviou para vocês. Mesmo que quem não fez, né? Eu acho que aquelas instruções que a gente mandou é um guia bem legal para pensar, né? Futuras ações, futuras aplicações, né, dentro da sala de aula. E para quem não abriu, ou para quem não chegou a ver, tem dentro desse documento vários links com coleções online de museus. Acho que tem uns 6 ou 7, pelo menos, que são bem interessantes, porque a partir de lá tu consegue pesquisar diversos objetos, né? Eu lembro que eu coloquei do Museu da Acrópole lá em Atenas, botei no Museu Egípcio lá do Cairo, botei Museu Britânico, então tem museu de tudo que é lugar do mundo e é bem legal, né? Poder ter um acesso assim
que muitos museus, no período da pandemia, estão digitalizando os seus acervos, e isso é bem legal, principalmente para pesquisa, né? Eu que estou pesquisando as cerâmicas gregas, nossa, se não fosse a digitalização dos acervos dos museus, eu não teria nem como começar, né? Mas então, eu vou compartilhar minha tela e vou apresentar esse trabalhinho, essa mini aula que a gente planejou para hoje. Vamos ver. Estou compartilhando minha tela aqui. Tá dando para ver? Tá sim. Tá. Então, gente, o que eu trouxe aqui para vocês é esse objeto que a gente modelou. Primeiro eu vou mandar um link aqui para vocês no chat. A partir desse objeto aqui, tem 3 perguntinhas nesse link, e eu vou dar 3 minutinhos para vocês responderem enquanto eu vou conversando aqui com vocês sobre o objeto, vou manuseando ele. Vocês vão ter 3 minutinhos para responder essas perguntas bem básicas, que é, se não me engano, é o que vocês acham que é, para que é usado e quem que pode ter usado. Se vocês quiserem me perguntar alguma coisa sobre o objeto também, para conseguir Só responder. sobre o coisa. Responde a primeira pergunta no primeiro, a segunda no segundo e a terceira no terceiro. Isso, perfeito. É isso mesmo. Se vocês quiserem me perguntar alguma coisa sobre esse objeto, para ter mais facilidade para responder essas questões, mas podem falar qualquer coisa, não tem tentativa errada, e a gente fica feliz com os palpites de vocês. O Sérgio perguntou qual é o comprimento. O comprimento é a coisa mais intrigante desse objeto, porque no meu primeiro contato com esse objeto foi bem inimaginável pensar que ele tem 4 metros e 20 centímetros de comprimento, e de diâmetro eu não lembro quanto que é, mas o comprimento é o mais chamativo, né? O Marcos perguntou qual matéria-prima ele é feito. Essa pergunta também é bem interessante, porque esse objeto aqui, a gente tentou colocar uma textura mais próxima possível do objeto original, mas ele é feito de bronze. A gente tentou dar uma aparência aqui de um bronze envelhecido, que é como ele se encontra hoje no museu que ele está localizado. Ele está localizado no Paul Getty Museum, lá dos Estados Unidos. E o mais interessante sobre o material dele, sobre a composição dele, é que ele é de bronze maciço. Então, não é oco esse cabo dele, que é bem intrigante. Então, pensa, um objeto de 4,20 metros de bronze maciço não deve ser muito leve. Bom, tá esgotando aqui os 3 minutos que eu dei para vocês. Então eu vou trazer uma última informação aqui, já que foi perguntado sobre a matéria-prima. Ele pesa 90 quilos. Bom, deixa eu ver se já acabou o tempo. Meu alarme. Vamos lá, agora eu quero ver as respostas de vocês. Bom, não sei se está dando para ver, mas estão aqui as respostas de vocês. Símbolo, tridente, navegantes, remo, navegações, Poseidon, guerra, gregos. Nossa, muito boas as respostas de vocês, hein? Eu acho que o que mais apareceu, né, foi o tridente, que está ali maior.
E realmente ele é um tridente. É bem característico, né? Esse objeto, que ele é como se fosse esse objeto bastante alongado com 3 pontas. Então, acho que a maioria acertou aí o que é esse objeto. Ele está bastante associado a navegantes e navegações, realmente, porque se ele está muito vinculado, né, com uma divindade marítima, com divindades marítimas, na verdade. Então, ele com certeza está relacionado com o mundo cultural, social de navegantes, né, e das pessoas que estão envolvidas ali com a navegação. Eu achei bem interessante a resposta do remo, porque eu não tinha pensado nisso antes, mas realmente as pontas desse tridente, né? Esse tridente ele é bem específico, as pontas, porque ele tem essa ponta que é achatada, e é realmente assim no objeto original, não é o modelo que achatou as pontas. E realmente ele tem alguma semelhança com um remo, né? Se a gente pensar aí o comprimento de 4 metros, pensar meio que o formato ali das pontas, a gente pode pensar num remo, e isso meio que traz de volta aí para pensar a questão da navegação. Então, eu achei bastante interessante essa resposta. Alguém falou que respondeu que é uma lança, e não é necessariamente como se denomina esse objeto, mas é uma excelente resposta, porque há muitas informações de, por exemplo, gladiadores romanos utilizando tridentes nas lutas, né? Como no Coliseu, e usando essa arma como uma arma, esse objeto como uma arma, né? A ser lançada, ou também esse tipo de objeto sendo usado para pesca, né? Usado ali como um tipo de lança que é arremessada para conseguir fisgar esse tipo de peixe, né? Qualquer tipo de animal marinho ali. Vamos ver o que faltou comentar. Poseidon foi uma das respostas mais comentadas também. E tá excelente, com certeza. Para mim é a primeira coisa que vem na cabeça. E os gregos, realmente, Poseidon, uma divindade grega, né? Eu acho que a resposta símbolo, ela é muito interessante, porque é justamente algo que eu quero trazer com vocês sobre esse objeto. Bom, então aqui eu vou dar um ESC para sair dessa tela e voltar para a tela aqui da dinâmica, né? Bom, eu acho que já que vocês comentaram sobre o Poseidon e sobre os gregos, primeiro eu vou dar mais algumas informações aqui sobre esse tridente. Ele é um tridente que ele foi encontrado na Itália, e só que não se sabe exatamente a cultura que produziu esse objeto. Pode ter sido tanto a cultura grega, quanto a cultura romana, quanto a cultura etrusca, né? Que são esse outro povo que também habitava ali a Itália, né? Os etruscos, que eles já tiveram muitos contatos, tanto com os gregos quanto como meu Deus, me enrolei. Também com os romanos, né? E a datação dele está estimada mais ou menos entre o século VI e o século IV a.C. Bom, agora a gente pode passar para a informação que vocês mais me deram aí, conectando ele com o Poseidon, né? E aqui eu trago para vocês essa cerâmica aqui, que é justamente uma representação do deus Poseidon carregando um tridente. Essa hídria que a gente modelou, ela é do século VI, e as primeiras representações do deus dos mares com um tridente, elas são justamente desse período do século VI, né? No contexto da região ali da Hélade. A primeira representação que a gente tem do deus Poseidon com tridente veio da cidade de Corinto, que ela fica ali no Peloponeso, na Grécia, e também em contexto de cerâmicas e também de placas de cerâmicas que eram oferecidas
para os deuses, um santuário, né? E são as primeiras aparições desse deus com o tridente. Mas o tridente, nessa região da Hélade, né, que é a Grécia continental, também pegando ali as ilhas da Ásia Menor e o sul da Itália, né, que pode se chamar de Magna Grécia, a aparição de tridentes ela se dá desde 2.200 anos antes de Cristo. Mas aí, em muitos contextos, esse tipo de objeto estava associado com uma insígnia de poder, um símbolo de poder mesmo, usada como um cetro, por exemplo. E em muitas cerâmicas gregas, a gente vê que justamente esse objeto também pode adquirir esse tipo de significado. Enquanto Zeus, por exemplo, geralmente segura um cetro, né? O Poseidon está ali segurando o seu tridente. E uma das dimensões muito evocadas pelo tridente é justamente essa questão do mar, né? Tem diversas fontes que falam sobre essa utilização dele como uma ferramenta para pesca, né? E aí o que eu quero comentar com vocês é sobre um pouco mais sobre a aparição desse objeto e dessa divindade em Atenas, porque é muito interessante, porque apesar de Atenas... Boston, 98 ponto. Começou a audiodescrição aqui do objeto. Apesar de Atenas ter como divindade principal a deusa Atena, né, a partir do século V a gente observa que o deus Poseidon ele ganha bastante destaque nessa cidade, e é justamente no século V que ele começa a ser cultuado na Acrópole, que é o monte sagrado da cidade, né, o principal santuário da cidade. Antes do século V ele já era cultuado em regiões ali da cidade, mas regiões mais periféricas, né, não no principal santuário da cidade. Ele era cultuado, então ele foi inserido nesse santuário justamente no século V, que é um contexto em que Atenas apresentava uma grande dominância no controle marítimo, né? Foi no século V que os atenienses venceram os persas na Batalha de Salamina, uma batalha naval que aconteceu bem próxima de Atenas, e que a partir daí eles conseguem controlar todo o mar Egeu, que é o mar que está em volta ali da Grécia, né? E é bem interessante que tem um tipo de cena que o Poseidon é representado, que é a cena da gigantomaquia, que é uma batalha entre os deuses contra os gigantes, que seriam criaturas míticas que estavam tentando derrubar o controle dos deuses olímpicos e gerenciar o universo, né? E é interessante porque esse tipo de cena aparece desde o século VI na iconografia ali de Atenas, e vai até o final do século V, vai até o século IV também. E é bem interessante que na maior parte dessas representações dessa batalha, o Poseidon, além de estar segurando esse tridente, ele sempre está segurando essa rocha ali com o braço esquerdo, ou suportando a rocha no seu ombro, porque ele, além de ser o deus dos mares, ele sempre foi, por muito tempo, muito mais evidenciado o domínio de poder terrestre dele, que os gregos acreditavam que ele era o deus responsável pelos terremotos, pelos tremores de terra. E assim, nesse tipo de imagem, é muito evidenciado esse domínio do Poseidon por causa dessa grande rocha que ele carrega, né? Tem até um dos apelidos que os gregos davam para ele, que é como se ele fosse aquele que sustém a terra, como se fosse ele que sustenta ela, né? E é bem o que chama atenção nesse tipo de iconografia. E algo bem interessante da religião grega é que a religião mais antiga, ali do segundo milênio antes de Cristo, era uma religião em que o culto estava muito focado em divindades relacionadas com a terra.
mesmo relacionadas com os ciclos das estações do ano, da agricultura, né? E o Poseidon já estava inserido nesse contexto como um grande deus que era esposo de uma antiga deusa Terra. Já na religião mais recente, ali do período clássico, século V, os deuses olímpicos, eles ganham mais destaque e eles diminuem um pouco, bastante, na verdade, essas características relacionadas com a Terra dos deuses antigos ou dos deuses que continuaram sendo cultuados, passa a ser suprimida essa característica da personalidade desses deuses. E o Poseidon é um dos deuses que sofre essa diminuição da característica da Terra, da sua personalidade. Então, a partir do século V, esse tipo de representação em que ele segura uma rocha começa a desaparecer, enquanto representações do Poseidon segurando um peixe, elas passam a ser mais recorrentes, o que evidenciam ele como um deus dos mares, como um deus relacionado com o universo marítimo, né? E aí tudo isso se relacionando com esse culto dele na Acrópole, nesse contexto em que os atenienses viraram um super exército marítimo, né? Primeiro eu quero mostrar aqui para vocês que ainda no século VI foi um período de grandes migrações dos gregos para outros continentes, né? Foram ali para a Ásia Menor, tiveram várias trocas culturais com o Egito também, foram para outras regiões da Europa, como a Itália, e fundaram entre as cidades que eles fundaram, tem uma cidade que o nome é Posidônia, em homenagem ao deus Poseidon, em que a gente encontra esse tipo de moeda. Aqui é o deus Poseidon, que ele se chama brandindo o tridente, que é como se ele estivesse ameaçando, né, com o tridente a ser lançado, e que está inscrito aqui o Pi, o Ômicron e o Sigma, né, P, O e S, de Poseidon, ou Posidônia também. E é bem interessante essa iconografia nas moedas que surge ainda no século VI. E aqui esse outro documento que eu apresento para vocês é uma inscrição. Isso aqui é tipo uma coluna que ela servia de base para um recipiente com água de purificação para uso religioso. E nessa base está escrito o seguinte: Epíteles e Enócares, filhos de Sonautes, do Demo de Pérgaso, dedicam isso a Poseidon Erecteus, que era como o Poseidon era cultuado na Acrópole no século V. Esse é o primeiro documento que atesta o culto dele. É um documento ali da década de 460, 450 a.C. E agora, já falei um pouco dos gregos para vocês, né? Aí voltando nesse gancho das migrações para a Itália, a gente começa a perceber, pelo menos desde o século VI, a presença de uma divindade marítima que os etruscos e os romanos vão tomar emprestado, né? Aqui, quem está sendo representado é uma figura masculina aqui portando um tridente, muito semelhante com as outras representações que a gente acabou de ver, né? Mas aqui não é o Poseidon, aqui é o Netuns, que é a variante dessa figura relacionada com o mar, só que para os etruscos. Aqui é uma hídria, que é essa cerâmica, igual a outra que eu já mostrei para vocês, que ela era utilizada para carregar água, coletar água e levar de um lugar para o outro. E além de aparecer na cultura etrusca, ele também vai aparecer na cultura romana, né? Como o Netuno, que a gente está bem familiarizado. E aqui eu trago uma estátua do deus Netuno ao lado de um golfinho. E aqui é interessante, porque a gente pode retornar lá para o tridente que a gente discutiu no início aqui da dinâmica. Que provavelmente esse tridente, ele não era para ser usado como uma ferramenta de pesca, sei lá, usado como um garfo para ter refeições, né, por conta do tamanho dele, do peso dele. Ele provavelmente pertencia a uma estátua, pode ter sido até uma estátua de culto. E essa estátua romana aqui é uma estátua que poderia ter aceito um tridente desse formato.
Uma questão bem interessante das estátuas é que muitas estátuas feitas de mármore ou de outros materiais, de Poseidon, por exemplo, ou de outros deuses, eles eram ornamentados de objetos, de indumentária, de outro tipo de material, né? E por exemplo, para essa estátua, é bem provável que ela tivesse um tridente feito de bronze ou de algum outro metal. Então a gente pode imaginar, por exemplo, que ao mesmo tempo que essa estátua pode ter recebido um tridente bem parecido com o que a gente olhou ali no início, e que esse tridente pode ter pertencido a uma estátua bem semelhante com essa que eu estou apresentando para vocês. E aí eu volto lá para Grécia, no período helenístico, em que a utilização do tridente e da figura do Poseidon, ela vai se expandir para um outro terreno, que é esse terreno, assim como os atenienses já estavam usando lá no século V, que é usar a figura do deus para aclamar esse grande poder naval de um determinado general, de uma determinada cidade, de uma determinada população. Aqui, por exemplo, eu trago o Demétrios, que ele é um macedônio, que ele ganha uma batalha contra Ptolomeu I do Egito, aí no final do século IV. E depois dessa vitória naval, ele cunha essas moedas que representam ele de um lado e o Poseidon do outro lado, aí trazendo esse grande poderio naval dele, né? Aqui nessa moeda, por exemplo, está escrito Demétrios Basileus, que Basileus seria soberano, monarca, aí evidenciando esse grande poderio dessa figura, né? E esse tipo de utilização nas moedas também vai acontecer lá para os romanos. No século I, por exemplo, Pompeu o Grande, ele clamava ser filho de Poseidon, e ele se representava nas moedas também. Aqui é uma representação do rosto dele, e ao lado esse tridente, como se ele tivesse associado com essa divindade, e essa associação com a divindade teria garantido para ele vitórias marítimas também, né? Aqui do lado a gente pode ver que está escrito Neptune, né? Netuno. E aí isso aqui eu achei muito interessante, que o Pompeu o Grande, ele clamava as grandes vitórias navais que ele teve, né? Só que aí ele foi lá e enfrentou o Octavius. E o Octavius ganhou dele na batalha naval. E aí o que o Octavius fez? Ele provavelmente pode ter erguido uma estátua em sua homenagem, em homenagem à sua vitória, em que ele é representado nessa composição aqui, em que ele está com a perna direita sobre esse globo, né, ou sobre essa rocha, portando um cetro e segurando esse objeto que ele se chama aplaston, que era um objeto que ele ornamentava os navios, dos navios, né? E aí justamente trazendo também essa vitória dele. E o mais interessante é as inscrições dessa moeda, né? Que de um lado está escrito César, né? Que é um título que vai designar a soberania, né? Depois do Júlio César. E aqui do lado direito está escrito DIVI, div.f, que numa tradução aproximada seria filho do deus, que ele começou a se clamar filho do deus Poseidon também, por conta de ter vencido o Pompeu na batalha marítima. E aí, essa composição é ainda mais interessante, porque na iconografia, desde da cerâmica e das estátuas gregas, existe esse tipo de representação do Poseidon, que ele se chama Lateran Poseidon, alguma coisa assim, que aparece aqui, por exemplo, que é bem característico desse deus, é como se ele estivesse descansando uma perna sobre uma rocha, sobre um globo,
e ao mesmo tempo segurando esse tridente, o tridente, né, com uma das mãos. E é justamente esse tipo de composição que o Octávio quis retomar para se representar também como alguém associado com essa divindade. E aí, eu vou levar vocês para essa outra moeda aqui, de um outro contexto. E aí eu quero perguntar para vocês, alguém tem ideia de quem pode ser essa figura? Da onde será que pode ser essa moeda? Podem me falar aí por áudio ou no chat, que eu preciso de ajuda de vocês para descobrir quem que é. Vamos lá, gente. Eu vou ler aqui, tá? Que daí não precisa ficar Ah, tá bom, obrigado. trocando. Isso aí, tem alguma coisa inscrita nessa moeda, né? Não sei em que idioma que tá. Vamos lá, gente, na primeira dinâmica ali do tridente, vocês foram tão bem. Bom, eu vou dar uma dica para vocês. É uma figura feminina que está segurando esse tridente. E eu acho que isso é o mais intrigante desse objeto. E, no caso, não é Poseidon, não é Netuno, não é Netuns que está segurando. E talvez seja algo que dificulte também tentar adivinhar quem que está segurando esse tridente. Mas se alguém quiser me dizer de onde que pode ser. Alguém reparou no escudo ali do lado? Se ninguém falar, depois eu vou chutar, tá? Tá bom. Eric levantou a mão. Pode falar. Olha, pelo escudo e pelo ano da moeda, eu acho que ela deve ser britânica, não sei. Porque em 1936 teve mudanças, né, de como se estruturavam as moedas lá, né, lá na Europa, e uma dessas era britânica, e com o escudo, né, que remete à bandeira, então acho que pode ser ela. Ah, excelente, Eric. Exatamente, foi uma sugestão muito certeira. Ela realmente é uma moeda britânica. Eu não sabia das mudanças do sistema monetário lá, mas é bem interessante. Eu acho que pode ter algo que realmente reflita nessa moeda, né? Tô esperando ali no chat, pessoal. Foi extremamente certeiro. E alguém tem alguma ideia de quem pode ser essa figura? Tá, essa pergunta é bem difícil. Vou aguardar um minuto aí eu dou meu chute, porque Tá bom. eu tô aqui nervoso já. Meu palpite tá na ponta da língua, mas não sei se é. Eu não sou muito bom em história antiga, mas vamos lá. Dá pra pensar, talvez, qual divindade que é representada assim, desse jeito, lá pros romanos ou pros gregos. Ainda nada. Tá, acho que eu vou dar meu palpite. Falei. Eu acho que pelo escudo, pelo elmo, eu acho que é Atena. Ah, excelente, João, excelente. Porque tem toda a história que Zeus teria dado o escudo, não sei o quê. Não me recordo muito bem, mas eu acho que é Atena. Não, perfeito. Exatamente, na iconografia de cerâmica, de estátua grega, Atena é quase sempre representada portando um escudo, né? Usando um elmo, geralmente uma lança. Um tridente eu nunca vi. Eu creio que não teve nenhuma representação de Atena segurando um tridente, mas realmente
é muito semelhante a essa deusa, né? Que para os romanos é a Minerva. Mas é justamente essa questão dela estar segurando um tridente que me chamou muita atenção nessa moeda. Eu acho que eu até contei uma história para o João uma vez, que no mercado público, lá de Porto Alegre, tinha uma banquinha de antiguidades, assim, que estava vendendo vários objetos ali. E um dos objetos era exatamente essa moeda. Não sei se era exatamente desse ano, né? Essa foto que eu peguei é da internet, mas eu lembro que era exatamente essa moeda. Eu fiquei bastante intrigado. Nossa, por que que a deusa Atena está segurando um tridente? Nunca vi disso. Tridente é Poseidon, é de Netuno, né? E depois de muito tempo, quando eu estava tendo uma aula de contemporânea, século XX, apareceu um mapa sobre o Império Britânico do século XVIII, do século XIX, se eu não me engano, em que aparecia justamente a mesma personagem, uma mulher com um elmo, com um escudo, segurando um tridente, e mostrando todas as regiões que os britânicos dominaram naquele período. E aí eu fui atrás disso e descobri que essa personagem, o Eric acertou, ela é uma personagem britânica, uma moeda britânica, e a personagem se chama Britânia. A, a, essa divindade seria uma personificação ali da região, né? E ela é uma personagem que ela existe desde lá do período da antiguidade dos romanos. Os romanos, quando eles expandiram seu império, eles chegaram a conquistar grande parte ali das ilhas do Reino Unido, e eles chamavam aquela região de Britânia, já lá na antiguidade. E eles, inclusive, criaram esse imaginário dessa figura feminina que personificava esse local. Até cunharam moedas com essa figura. Mas o tridente, ele só passa a compor a representação dessa divindade, dessa personificação da região a partir do século XVIII, que é justamente esse contexto em que os britânicos eles assumem um grande poderio naval, né? Eles têm um império marítimo ali também. E esse uso do tridente associado com essa personagem que, que meio que dá sentido, né? Ajuda a construir o imaginário da nação nesse período, né? Aí na formação dos Estados modernos, ela está totalmente associada com esse tipo de construção que vem desde lá da antiguidade, né? Que é de ter uma moeda representando ali um tridente para pensar o poderio naval. E é bem interessante porque a partir daí a gente pensa a recepção da antiguidade, né? Como esses traços viajam desde lá de milênios atrás e chegam até os dias mais atuais. E é bem interessante também que tem esse quadro aqui, que eu acho fantástico, que é do William Dice, que é Netuno, agora esqueci a palavra, mas seria dando a soberania do Império do Mar para a Britânia, em que eu vou abrir aqui para vocês darem uma olhada melhor, em que ele está entregando a coroa dele, no caso, né, para a Britânia, que já está segurando aqui o tridente, como se ele estivesse dando o poder naval para ela. E é justamente isso que estava querendo se construir nessa época, né? Esse grande poder dos britânicos no meio marítimo. E eu acho que é meio que por aqui que eu queria pensar com vocês, né? Essa viagem do tridente, que eu acho que foi certeira. O palpite que falou um símbolo, né? Porque ele realmente se tornou um símbolo desse poderio naval, principalmente ali desde o século V, quando Atenas se torna essa potência naval, e ela percorreu um longo caminho até estar nas moedas do século passado, lá na Inglaterra. Isso, pelo que eu tinha visto, até hoje tem moedas em que é representado essa mesma figura segurando um tridente. E aqui uma última foto para vocês. É do Aquaman. Aparecendo aí de novo com o nosso tridente na cultura pop, né? O Jason Momoa. Como se fosse aí ele mesmo uma divindade marítima, né? Para quem é fã aí dos heróis. E aqui as referências para quem quiser saber, gente.
mas eu vou também compartilhar o link desse material aqui para quem quiser olhar e acessar alguma hora. E, Wander, Oi. só abrindo um parênteses aí também para mim, queria comentar, né? Ah, Achei fantástica essa viagem aí. Eu não sou tão bom em história romana, porque eu trabalho muito com a história amazônica, com a uhum, arqueologia amazônica. Mas é impressionante, né, a questão do simbolismo. Então, assim, um colega prestou muito bem atenção na questão da data da moeda de 1932. uhum, E também a gente observa que a moeda ela foi existe símbolo da Atenas, né? Mas existe uma diversificação ali, né? Então, o que isso remete? Assim? Remete à questão do próprio imperialismo que a Europa estava vivendo naquele período, né? uhum, Então, aí você já começa a imaginar dessa forma, né? E a ideia também, eu poderia dizer assim, eu utilizar esse conceito do silenciamento da memória daqueles povos, ou seja, que eles estavam tentando dominar. Né? E essa dominação, ela acontece também através não só da língua, da mudança da língua, né, dos símbolos, vamos dizer, dessas nações, desses territórios, mas também acontece dessa forma, né? A uhum. gente consegue visualizar isso dentro do próprio objeto material. Eu achei fantástico agora, sabe? Eu fiquei refletindo muito no teu comentário, na tua Uhum, explicação. É incrível, né? Como o ser humano, ele, na verdade, como materialidade, ela expressa muito o simbolismo, né? E a gente consegue visualizar isso, a gente consegue compreender isso, até mesmo a partir de uma moeda que desse aí uma aula de história, sabe, profunda em relação à questão do próprio imperialismo e dessa questão mesmo dessas potências aí dominando esses territórios, né, e estabelecendo essa dominação através do simbolismo, né, silenciando as memórias, talvez, daqueles grupos que estavam ali por muito tempo, uhum. e aí esse silenciamento ele ocorre dessa forma mesmo, eles vão mudando as coisas, eles vão transformando, e aquilo vai, com o passar do tempo, caindo em desuso. Né? Muito legal mesmo. Obrigado. Ah, obrigado. Não, excelente colocação. É justamente a isso que está se referindo essa construção, né? Dessa ideia da nação, da ideia da Britânia ali como uma personificação, né? Desse poder dos britânicos, né? Porque é justamente se insere no contexto do imperialismo. Eles estavam que países que eles estavam dominando, né? Que regiões que eles estavam dominando. Eu acho que é excelente a dominação não é somente política, econômica, é cultural também, né? Essa inserção desse referencial cultural europeu nessas outras regiões. Excelente. E o que a ideia que a gente teve de trazer essa aula a gente pensou todo essa viagem, né, desse símbolo, como foi comentado, a partir somente da cultura material, né? Ele foi trazido cerâmica, foi trazido estátua, foi trazido também moedas e mesmo inscrições em- em- nessa base de água ali que eu mostrei para vocês. Então é para pensar mesmo o potencial desse tipo de documento, né? Só para complementar também, Wander, eu acho que um comentário sensacional do Marcos é bem nesse sentido da imaterialidade refletida na materialidade, né? Que o Piano Bezerra de Menezes sempre fala bastante, até ali pegando rapidamente, eu vi as referências ali do artigo da Janaína, ela cita, né? O piano também, acho que é muito nesse sentido também. E um dos nossos referenciais muito, assim, para o desenvolvimento do Ergani, também foi um livro, que eu vou botar ali o link no, no link do PDF, enfim, que é a história do mundo em 100 objetos, né? Então, pensando como construir uma aula de história mesmo a partir dos objetos. Então, acho que é sensacional, assim, esse comentário que o Marcos fez, refletindo, né, a imaterialidade na materialidade.
E é interessante também que esse mito que que os impérios do norte global contaram para o resto do mundo, eles também contaram para si. Um dos problemas que a gente tem bastante quando a gente está modelando artefatos gregos e romanos, é que esses artefatos a gente está comumente vendo eles sem cores, por causa que foi dá pra fazer um whitewash. Foi criado essa ideia de que os gregos e os romanos eram esse império superior, essa civilização superior, e que a Europa, o mundo ocidental, eram os verdadeiros herdeiros desse império. Quando, na verdade, bem pelo contrário, né? Tu tem, por exemplo, só houve a redescoberta da Grécia pelos europeus por causa que os árabes que preservaram a história e a matemática e muitas das obras que os gregos produziram. Então, também é interessante ver isso, né? Sim, é excelente esse comentário do Bruno, né? Porque pensar também essa questão da Europa como herdeira da Grécia e de Roma como berço da civilização é totalmente equivocada, né? Primeiro, a própria civilização grega, ela não foi estruturada a partir somente de referenciais culturais europeus, né? Tem todo esse trânsito e trocas culturais, comerciais entre gente da Ásia, a própria Grécia, na antiguidade, não era formada só por regiões da Europa, né? Ela estava também na Ásia, né? E trocas culturais vindas do Egito, o Egito que era a maior civilização no período, né? Então é muito equivocado pensar desse jeito e também pensar os europeus como esses herdeiros dessa civilização que seria o berço da humanidade. E que a gente sabe que não é assim, né? O Eric levantou a mão. Perfeito. A fala do João me lembrou muito algo que o José Murilo de Carvalho fala muito no livro dele, né, A Formação das Almas, que é a potencialidade né, do imaginário e da imaterialidade na formação da matéria, né? O Wander falou, né, lá dos exemplos mais europeus, mas se a gente coloca no Brasil, a gente tem a Mariane, né, que é da cédula do real, e a importância da gente, né, não sei se alguma exemplificação, eu mesmo estou dando aula agora para o 9º ano aqui, então eu fui começar a falar dos imaginários, né, de quando se começa ali a República, daí eu coloquei a Mariane como um dos imaginários, e o primeiro é a gente colocar que a maioria das crianças pensam que é uma estátua grega que, né, que tem ali na cédula. Então, quando a gente fala que não é um homem, é uma mulher, e toda a história e a referência, né, que a Europa, que a França também tem muito sobre a Mariane, né, de como que, né, a junção dos nomes dela são de dois nomes de pessoas pobres, né, então a gente começa, é igual isso que o João falou mesmo, a gente começa, igual o Wander e o Marcos também falaram, né, a gente começa a elencar não só uma visão econômica, política, mas também totalmente social e cultural. E de como a gente fala de algo que está lá na França, se submete, né? Essa ideia também do mapa astral, né, Wander? Quando a gente está fazendo algo, ele totalmente se liga com o outro. Então, é muito interessante como a gente pode, né, as formas a gente poder falar sobre a materialidade e imaterialidade e como elas se unem é bem interessante. A aula ficou muito boa. Obrigado, Eric, sem palavras. Mas é exatamente isso que tu falou, perfeito. É isso que é o exercício de estudar a história, né? Refletir sobre as continuidades, as descontinuidades do passado, né? O que veio do passado pra gente, como a gente alterou isso e o que a gente pode alterar ainda também. Agora fechando assim, ó, pegando o gancho da primeira aula para de agora é muito assim refletir a arqueologia como história, né, também. Então,
Acho que sensacional. Acho até o Eric falou do Zé Murilo de Carvalho, que para mim acho que é um dos meus historiadores brasileiros preferidos, assim, como ele reflete a ideologia por trás. Enfim, acho que é pensar também a arqueologia como história, né? Um pouco o Góes Neves também pensa isso, acho que o Lewis Binford também traz esse debate sobre a arqueologia ser a história também, não uma ciência auxiliar, mas ela mesma ser história, né? Então, fechando assim da primeira aula para de agora, só para dialogar assim no geral. Mais alguém quer comentar alguma coisa, pessoal? Já estão se aproximando do final, como combinado sempre é 9 horas, enfim. Aí, a gente se aproximando no final, a gente não pode deixar de agradecer, pessoal. A presença de vocês foi incrível. As discussões que a gente teve, as contribuições que vocês trouxeram, os comentários. Com certeza a gente aprendeu muito com vocês também. E a gente ficou muito feliz com o retorno que vocês nos deram. E a gente também, nos próximos dias, a gente vai enviar um formulário para vocês, para dar mais algum feedback, né? E a gente também quer dar algumas informações sobre o certificado para vocês, que a gente vai enviar nos próximos dias. Acho que uma sugestão também, não está definido, fazer uma sugestão se alguém quiser fazer ainda a atividade, né, para a gente colocar, enfim, autorizar no nosso repositório posteriormente, semana que vem, tranquilo, a gente pode estender um pouquinho esse prazo, assim, mas para ter, né, a parte prática também da nossa oficina, enfim, se alguém quiser, e mesmo quem não está na aula de hoje, mas está assistindo agora gravando, fazer essa atividade que a gente vai ficar super feliz de ter lá o nome de vocês no nosso projeto também, no list, enfim. Acho que dá até para parar a gravação, né? Vou parar agora. Obrigado.